Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos à segunda parte do nosso estudo sobre o Espírito Santo. Como nós temos visto até agora, que o Espírito Santo é a manifestação de Deus na vida do ser humano, daquele a quem ele escolhe para fazer a sua obra, né? Lhe concedendo sabedoria, poder. E eu quero ler aqui, para o começo do nosso segunda parte do estudo, para a nossa reflexão, capítulo 12 de 1 Coríntios, o versículo 7, que nos diz assim: a manifestação do Espírito. Olhe bem as palavras. A manifestação do Espírito é concedido a cada um visando a um fim proveitoso. A manifestação do Espírito é concedida por Deus a cada um visando a um fim proveitoso. Então tem que ter um objetivo, né, para que haja a manifestação do Espírito de Deus. Vamos citar alguns exemplos aqui. Quando Deus mandava um profeta separar um homem para ser consagrado a rei, ele concedia a esse homem o seu espírito, para que ele soubesse governar o povo com sabedoria. Porque Deus dá o Espírito Santo, o Espírito é uma pessoa, para um fim proveitoso. Ele manifesta o Espírito para um fim proveitoso. Então vamos abrir a Bíblia, 1 Samuel, o capítulo 10, capítulo 10 de 1 Samuel, versículo 1. Nos diz assim: tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse: não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Aqui o profeta Samuel ungiu Saul como rei, disse essas palavras: não te ungiu o Senhor porventura como príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? E agora o versículo 6 diz assim: e o Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Amém? Então o Espírito do Senhor se apossará de ti. Aqui, quando Deus escolheu um homem para governar seu povo, ele também concedia o Espírito para que ele soubesse governar o povo com sabedoria. Mas Saul não fez bom uso desse dom especial que Deus lhe deu. E o que foi que aconteceu? Deus rejeitou Saul e agora escolheu outra pessoa. E o que é que o profeta fez com essa outra pessoa? 1 Samuel 16, o versículo 12 e 13. Acompanhe comigo. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor Deus: levanta-te e unge-o, pois este é ele. O versículo 13. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor, olha irmãos, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Então agora Deus, ungindo Davi, o profeta ungiu Davi, separou ele para ser rei. E agora o Espírito do Senhor se apossou. Olhe só as palavras, a manifestação, é uma manifestação. Se apossou de Davi, assim como lá no passado havia também se apossado de Saul. Quando Deus escolhia alguém também para ser profeta, Deus concedia a essa pessoa também o seu Espírito, né? Para que ele tivesse capacidade de exercer aquele cargo de profeta, de levar a mensagem ao povo. Números capítulo 11, o versículo 16 e 17. Números 11, o verso 16 e 17, nos diz assim, irmãos: disse mais Deus a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel,
que sabe serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali comigo. Então descerei ali e falarei contigo. Tirarei do Espírito que está sobre ti e porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. E agora diz, irmãos, que depois que aqueles homens receberam o Espírito, que estava em Moisés, Deus também tirou de Moisés, agora ele concedeu àqueles 70 anciãos, e eles começaram a profetizar. E começaram a profetizar, né? Pela unção do Espírito. E agora Josué ficou com ciúmes de Moisés e foi reclamar: olha, Moisés, o pessoal está tudo aí profetizando. E Moisés disse: quem dera que todos fossem profetas, né? Então, irmãos, aqui, olha, Deus capacita o profeta através de seu Espírito, para que ele fale a verdade, não é? Para que ele fale a verdade e transmite a vontade de Deus às pessoas. Deus unge os homens com seu Espírito. Deuteronômio 34, 9. Vou citar mais esse exemplo. 34, versículo 9. Moisés agora já bem velhinho. Deus ia tirar Moisés. E agora o povo precisava de um novo líder. O que é que esse líder precisava para poder comandar o povo, guiar o povo, não é? O versículo 34, aqui o versículo 9. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria. Olha o espírito como espírito de sabedoria. Porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos, e assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos, e fizeram como Yahvé, Deus, ordenara a Moisés. Então agora os filhos de Israel, o povo, deram ouvidos a Josué. Porque Josué estava agora cheio do espírito de sabedoria, né? Porque Moisés tinha colocado sobre ele as mãos. E Deus agora transmitiu o Ruach HaKodesh, o Espírito do Santo, para o jovem Josué. Segundo Reis, capítulo 2, o versículo 9. Vou deixar esse texto para você conferir aí na sua Bíblia. Deus também capacitou o Messias com o Espírito, para que ele conseguisse, não é, fazer a obra que Deus havia lhe confiado. Deus também concedeu o Espírito a seu Filho para fazer aqui na terra a sua vontade, né, fazer a sua obra. Vamos conferir Isaías capítulo 42. Isaías 42. Aqui falando do Messias, versículo 1. Acompanhe comigo. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Amém? Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Aqui falando do Messias, que ele recebeu de Deus o Espírito. O texto que foi lido no primeiro estudo, Isaías 61, versículo 1, que diz: o Espírito de Yahvé, Deus, está sobre mim, repousa sobre mim. E ele me ungiu para evangelizar, para proclamar em liberdade aos cativos e assim por diante. Deus concedeu o seu Espírito a seu Filho. Mateus capítulo 3, o verso 16. Aqui nos diz o seguinte: mostra o cumprimento dessa promessa de Deus aqui a seu Filho na terra. Mateus 3,16. Batizado Jesus, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo sobre ele, né? Vindo sobre ele. Quando Jesus foi batizado ali, a palavra de Deus lá no livro de João diz que João viu o céu agora se abrir,
E o Espírito de Deus veio sobre ele agora. A unção de Deus, o poder de Deus agora tomou conta dele e se apossou dele. Não é? E se cumpriu agora a promessa de Deus sobre a vida de seu filho aqui na terra. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Quero reler esse texto, verso 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Por isso que o mestre diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, repousa sobre mim. Deus diz, colocarei sobre ele o meu servo, o meu escolhido, aquele a quem minha alma se compraz. O meu Espírito, pus sobre ele o meu Espírito. Esse Espírito também foi dado aos apóstolos, para que os apóstolos eles conseguissem levar avante a obra de Deus aqui na terra. Atos capítulo 2, o verso 14 ao 18. Vamos ver aqui como é que Pedro ele explica a manifestação do Espírito na vida dos apóstolos ali no dia de Pentecostes. Versículo 14 em diante diz: Então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz, advertiu-os nesse termo: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindo pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é que o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Amém? Pedro diz, o que vocês estão vendo aqui é o cumprimento da promessa que o nosso Deus fez ao profeta Joel, que ele derramaria o seu espírito sobre seus servos. Amém, irmãos? Então é isso, o Espírito Santo é a manifestação de Deus, é a presença de Deus, é o poder de Deus agindo através de seus servos, daqueles a quem ele escolhe para fazer a sua obra. Lembrando que o Espírito é dado para um fim proveitoso e nada além disso. Tem que ter um objetivo para que Deus conceda o seu Espírito. Amém? Que Deus abençoe a todos, que Deus derrame sobre todos o seu Santo Espírito, é o meu desejo. Amém.